Graça e paz, queridos. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado a todos por terem vindo. Quase que não cheguei. Choveu muito forte lá no Guarujá e as ruas onde eu moro são ruas sem saída. E o canal, ele transborda. Aí as ruas enchem e a gente fica sem poder. Não tem alternativa. Sei que foram lá, mexeram nos bueiros lá, e a água foi esvaziando e a gente conseguiu passar. É aquele canal da Salim Paramaluf, que passa ali na lateral da Bluefit e vai até o pé do morro, aquele canal ali. Queridos, o pastor Mesuzi pediu para falar hoje sobre esse tema, renovando as forças espirituais. E ele citou para a gente Isaías, capítulo 40, 29, 30, 31, e essa passagem de Isaías fala que Deus dá forças para os fracos. Eu já coloquei os versículos aqui, eu vou ler para vocês. Amém? Só preste atenção, porque os versículos estão aqui, está sendo gravado, e depois você vai lá no YouTube e pega a mensagem para você, as passagens. Veja, Isaías 40, 29, 30 e 31. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Versículo 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Olha o 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Então, a palavra de Deus, ela nos exorta a mantermos, assim, por assim dizer, o fervor do Espírito Santo em nossas vidas, né? Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Você vai pegar várias passagens onde você vê a palavra de Deus nos exortando a mantermos esse fervor, esse fogo, simbolicamente falando, né, dentro de nós, que arde no nosso coração. Então, o João Batista, ele escrevendo o primeiro capítulo, o apóstolo João escrevendo o primeiro capítulo do Evangelho, no capítulo 1, versículo 33, ele nos dá uma informação de que o Espírito Santo repousava sobre a vida do Senhor Jesus. Eu vou ler para vocês essa passagem. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. É João escrevendo a fala de João Batista. Né? João Batista está falando que não teria reconhecido o Senhor Jesus, se aquele que o enviou para batizar com água não lhe tivesse dito. E o que foi dito a João Batista? Aqui está: aquele sobre quem você vir o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, João traz essa informação de que Jesus era cheio do Espírito Santo de Deus. Então, o que é a renovação espiritual na vida do crente? Quando você estuda no Velho Testamento toda aquela simbologia do tabernáculo, você muitas vezes não consegue entender que aquilo nada mais era do que uma renovação espiritual diária. E eu vou trazer para vocês aqui exemplos, para você poder entender como era
e como é hoje, mas tudo está dentro do contexto da renovação espiritual, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Vocês estão me entendendo? Sim? Então, no Antigo Testamento, os sacerdotes eram responsáveis, isso a gente já sabe, por manter o fogo aceso na casa do Senhor. Amém? Era responsabilidade de quem? Dos sacerdotes. Manter o quê? O fogo aceso na casa do Senhor. Lá, o tabernáculo. Então, aquele fogo simbolizava, sabe o quê? A presença de Deus. Era exatamente isso. Quando você lê Levíticos 9, 24, eu já vou lendo aqui, para a gente poder dar dinâmica ao culto. Levítico 9, 24, deixa eu ler para vocês, que aqui eu vou rápido. Olha, de repente saiu fogo da presença de Deus, o Senhor, e devorou a oferta queimada e a gordura que estava no altar. Ao verem isso, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. Então, o fogo que não podia cessar lá no tabernáculo, ele representava o quê? A presença de Deus, conforme lemos aqui em Levítico 9, 24. Então, aqui diz que o nosso Deus, ele se manifesta com fogo. Por isso, que você vê em toda a Bíblia essa simbologia, né? Aquele que batiza com fogo, né? Então, você vê tanto no Velho Testamento como vê no Novo Testamento. E o fogo, ele simboliza mesmo a presença de Deus. Êxodo, por exemplo, capítulo 3, versículos 2 e versículo 6. Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Esse fogo aqui representava o quê? A presença de quem? Do Senhor nosso Deus. Aí o versículo 6, aqui é o contexto. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mas você perceba que o versículo 2 diz ali que o Senhor apareceu a ele numa chama de fogo. Então, tudo isso significa dizer, né, que hoje nós, igreja, nós precisamos do fogo, simbolicamente falando, ardendo dentro do nosso coração, como presença efetiva do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. No Velho Testamento era assim, e no Novo Testamento também é assim. Então, na Nova Aliança, todos somos sacerdotes. Nova Aliança é o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, e ele fala, esse é o sangue da superior aliança, superior àquela aliança do Velho Testamento, que era feito com sangue de animais. E com o Senhor Jesus, foi o seu próprio sangue. Modo que Pedro nos traz essa informação. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele fala exatamente isso, que nós somos sacerdotes. Lembra dos sacerdotes do Velho Testamento, que tinha a responsabilidade de manter o fogo aceso 24 horas, porque o fogo representa a presença de Deus. Então, Pedro traz essa informação aqui, nós, igreja como corpo, como organismo, nós somos sacerdotes. Veja, mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então, nós como igreja, somos vistos
por Deus como sacerdotes, que temos essa responsabilidade de manter essa chama acesa. Posso ouvir um amém, pessoal? Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. 1:6. E fez de nós um reino de sacerdotes. Está vendo aqui, olha? Pedro fala que nós somos sacerdotes. E João, escrevendo Apocalipse, diz que Deus nos fez um reino de sacerdotes. Para quê? Para servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo seja dado a glória e o poder para todo sempre. Por isso que Deus nos desafia a gente a viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, como era no Velho Testamento. Os sacerdotes não podiam negligenciar essa responsabilidade. E a igreja também não pode negligenciar essa responsabilidade. Temos a responsabilidade de manter esse fogo do céu no altar do nosso coração. Porque o altar agora é o nosso coração. O altar agora é o seu coração. Esse fogo é responsabilidade sua, é responsabilidade minha, manter esse fogo que vem do céu no altar das nossas vidas. E Deus está requerendo isso do seu povo. Então, o fogo deve arder continuamente no altar. É isso que o Velho Testamento nos apresenta. Foi essa a ordem de Deus para o seu povo no Velho Testamento. Eu quero que esse fogo arda continuamente nesse altar. Esse altar não pode ser apagado. Então, o fogo no altar do holocausto. As pessoas levavam lá uma ovelha, apresentavam o sacerdote, e o sacerdote fazia uma averiguação para ver se não tinha machucados, essas coisas, e ali era imolado, morto e colocado no altar para que Deus pudesse receber tudo aquilo com um cheiro, um aroma suave. De modo que no altar do holocausto, a cinza deveria ser retirada cada dia. Todo dia aquelas cinzas, de tudo aquilo que era queimado, para oferecer a Deus diariamente, essas cinzas tinham que ser retirada. Levítico capítulo 6, versículo 10, e vamos ver o significado disso aqui. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício de animais, né? O sacerdote, vestido com calções de linho e uma única uma túnica também de linho, tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar. Então, a cinza simboliza o resíduo de experiências passadas. Estão entendendo isso? Essas cinzas que foram retiradas pelo sacerdote simbolizava uma experiência que já tinha ficado para trás. Agora, precisava-se de uma renovação espiritual, novamente, para o dia, para a ordem do dia. O dia que foram oferecidos ficou para trás. Agora, tudo tem que começar novamente, né? O mesmo processo de renovação. Então, cinzas significa isso. Exatamente isso aqui, experiências do passado. E é isso que a gente deve fazer diariamente, né? Simbolicamente falando, pegando essas cinzas, retirando do nosso altar, né? Para que haja uma renovação espiritual. Veja você, queridos, que Paulo disse que se esquecia das coisas que atrás ficaram. Paulo fala isso. Eu me esqueci de todas as coisas que ficaram para trás. E ele fala que ele prosseguia para o alvo, para frente. Está dentro desse contexto aqui de uma pessoa que buscava a sua renovação, buscava renovar as suas forças espirituais diariamente. É isso,
Paulo está compartilhando isso em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Vou ler aqui para vocês. Filipenses capítulo 3, 13 e 14. Veja, é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Lembra de Levítico 6? As cinzas tinham que ser removidas. São cinzas. Cinzas têm que ficar para trás. E aí, o versículo 14, ele fala: corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus chamou por meio de Cristo Jesus. Que nova vida é essa? Uma vida de sacerdócio. Nós vimos Apocalipse 1 falando disso, vimos 1 Pedro 2 falando que nós somos sacerdócios, Apocalipse capítulo 1 fala que nós somos chamados para ser um sacerdote no reino de Deus. E essa é a visão de Paulo: renovação das suas forças espirituais. É isso que Deus espera que a igreja faça. Nada além disso. Se Deus tem nos abençoado, amém? Deus tem lhe abençoado de verdade? Você concorda com isso? Ele tem abençoado o seu trabalho? Tem abençoado o seu trabalho. Deus tem abençoado a sua vida, Deus tem abençoado o trabalho que você faz, inclusive o trabalho que você faz para Ele, dentro dos ministérios que estão aqui disponíveis na igreja. Então, a gente deve fazer o quê? Tirar simbolicamente as cinzas do nosso altar. Como era no Velho Testamento. E clamemos para que Deus faça coisas ainda maiores. Para Deus fazer coisas ainda maiores nas nossas vidas, o que a gente tem que fazer? Tirar as cinzas, né, do nosso coração, das nossas vidas. E assim Ele vai fazer. Porque era assim que era feito. Amém, queridos? Então, a lenha nova deveria ser colocada no altar toda manhã. Está em Levíticos, capítulo 6, versículo 12. Exatamente isso. Amém, queridos? Toda manhã a lenha tinha que ser colocada no altar. Por quê? Porque as cinzas já haviam se retirado dali. Toda manhã os sacerdotes, eles tinham essa responsabilidade. E qual é o simbolismo da lenha? A lenha simboliza as tarefas que assumimos na obra de Deus, de acordo com a sua orientação. A orientação é: todo dia de manhã vocês vão pegar a lenha e trazer e colocar tudo de uma forma organizada nesse altar. É trabalho. Então, se a cinza significa remover experiências do passado, a lenha significa o quê? As tarefas diárias, as responsabilidades que Deus nos confiou. Isso significa, e como chama isso? Renovando as forças espirituais ou renovação espiritual. Então, hoje você é o altar de Deus. Deus habita em você, Deus habita em mim, Deus habita em nós. Deus está tabernaculando em nós. Sabe, falta essa compreensão no povo de Deus. Falta essa teologia para que cada membro, para que cada filho e filha de Deus saiba, né, o significado real de uma renovação espiritual. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 31. 1 Coríntios 15, 31. Vou ler para vocês. Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isso, é pelo orgulho que tenho de vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus. Ele está falando de sacrifício aqui. Se tivermos que sacrificar a nossa vida para Deus, então vamos sacrificar.
É isso que ele está falando. Simbolicamente falando, a lenha, né? É como se nós fôssemos a lenha que estávamos sendo conduzidos para colocar no altar, com uma função de receber as ofertas de animais, para que esses animais fossem colocados ali, a lenha, através da sua brasa e do seu fogo, queimaria aquilo e entregaria aquele sacrifício para Deus. Olha que profundidade isso aqui, olha que revelação o apóstolo Paulo está trazendo aqui para nós. Então isso muda toda a nossa realidade, do ponto de vista de santificação. Quando eu entendo simbolicamente o que Paulo está falando, então eu tenho que entender, né, que o meu trabalho é colocar lenha no altar. E que altar é esse? Na minha vida. E que eu devo estar disposto a ser o próprio sacrifício, como Paulo está falando aqui, queridos. Eu enfrento a morte todos os dias. Olha que coisa impactante. É um tema maravilhoso. Então, novos holocaustos deveriam ser oferecidos. Então, aqui tem algumas passagens aqui, né, Levíticos 9, 22 a 24, Salmos 118, 27. Eu vou ler Salmo 118, 27, aqui para vocês. Salmos 118, versículo 27. Olha aqui. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tudo gira em torno do altar de Deus. Por quê? Porque o fogo de Deus, né, manifestava-se aonde? No altar. O fogo de Deus manifesta-se aonde? No altar da sua vida. Ele fala, não é só celebrar, mas é andar em volta do altar. Isso chama-se o quê? Renovação espiritual, queridos. Vocês estão me compreendendo mesmo? Eu devo continuar falando? Sim ou não, pessoal? Não vejo um amém, não vejo um glória a Deus, não vejo um graças a Deus. O que está acontecendo com vocês? Vocês estão bem? Estão todos bem? Vocês estão querendo retornar para casa imediatamente, é isso? Hein? Então eu posso continuar? Amém? Então dê uma salva de palmas aí. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade, há expressão, há vida, há alegria. Deus está falando conosco, não é o pastor Ari que está falando, é a palavra de Deus que está falando conosco. É a revelação da palavra de Deus acerca desse tema de renovação espiritual. Amém, queridos? Deixa eu falar para vocês um pouco sobre o fogo no altar do incenso. Eu falei o fogo no altar do holocausto, agora eu vou falar um pouco do fogo no altar do incenso. Amém? Vocês estão captando? Pega na Penel VT TV esse estudo para vocês. Não vai dar para falar tudo. Posteriormente, vou ter a oportunidade e eu posso continuar com esse assunto aqui. Tá bom, queridos? Não dá para falar tudo. Então, o que é isso? O fogo no altar do incenso. É diferente do fogo no altar do holocausto. No altar do incenso, o fogo deveria ser mantido. Novo incenso deveria ser colocado diariamente. O fogo também deveria ser mantido continuamente. E novo incenso deveria ser colocado diariamente. Vou ler uma passagem para vocês, que está no livro de Êxodo, capítulo 30, versículos 7 e 8. Êxodo 30, versículo 7, versículo 8. Olha, de manhã,
quando Arão for cuidar das lamparinas, ele deverá queimar incenso cheiroso toda manhã. A linha era toda manhã, altar do holocausto. Agora é o incenso. Ele também deveria queimar toda manhã, com cheiro, queimar incenso cheiroso. 8. Ao anoitecer, quando for acender as lamparinas, ele deverá fazer a mesma coisa. Essa oferta de incenso continuará para sempre, de geração em geração. Isso aqui é uma mensagem sobre renovação espiritual. É contínuo. Remover as cinzas, colocar lenha, o óleo do incenso, as madeiras. Isso é maravilhoso. Isso, a queima do incenso simboliza nossa vida de oração. Amém? É a nossa vida diária de oração, queridos. Ontem eu estava aqui dando aula de seitas e heresias, nós estávamos estudando o islamismo. E a minha aula ontem estava falando que eles têm por hábito orar 5 vezes ao dia. De manhã, ao meio-dia, de tarde, final de tarde e de noite. E eu mostrei que nós, igreja, nós oramos continuamente, nós oramos sem cessar. Porque esse é o incenso que vai chegar no altar de Deus. E isso nós podemos chamar isso, né, de renovação espiritual. Isaías 40, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, correrá e não se cansará, caminhará e não se fadigará. É através do incenso que, simbolicamente, né, são as nossas orações. Pode aplaudir o Senhor. Amém. Nossas orações devem subir, queridos, continuamente diante de Deus, como cheiro suave, como Deus pediu para Arão. O cheiro tem que ser suave, tem que ser dessa forma. Vou ler aqui para vocês Salmos 141, versículo 2. Salmos 141, versículo 2. Deixa eu ler aqui para vocês. 141, versículo 2. Olha, presta atenção aqui. Receba a minha oração como se fosse incenso. Lembra do Velho Testamento, o altar do fogo do incenso? O salmista tem essa compreensão. Ele fala: Senhor, que a minha oração seja como aquele incenso cheiroso que Arão colocava nas lamparinas lá. Olha só, e que minhas mãos levantadas seja como a oferta da tarde. Olha só, as minhas mãos levantadas seja como a oferta, o holocausto da tarde. Não tem como Deus não receber o teu sacrifício. Isso é renovação espiritual, querido. Deixa eu falar aqui sobre, agora, a luz no candeeiro. Amém? O primeiro foi o quê? O fogo no altar. O segundo foi o quê? O fogo do incenso. Amém? E o terceiro, o quê? A luz no candeeiro. Tudo isso aqui está falando do quê? Renovação espiritual. Todas as manhãs tinha que haver essa renovação espiritual. Porque Deus é vida. Deus, Ele não é um ser repetitivo. Sabe? Deus é o Deus, sabe, do novo. Tudo se fez novo. É o nosso Deus.
deixa eu ler aqui para vocês. No candeeiro, a luz deveria arder continuamente através do abastecimento diário do novo azeite de olívia. Diariamente. Era colocado ali o azeite de olívia. Êxodo 27, 20 e 21. Isso aqui eu vou ler, porque está sendo gravado. Êxodo 27, versículo 20 e 21. Deixa eu ler para vocês aqui. Moisés, mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa ser aceso todas as... Por isso que o salmista falou. Que a minha oração seja como incenso cheiroso, e que as minhas mãos levantadas seja como incenso da tarde. Olha a compreensão teológica do salmista acerca desse mandamento aqui que está em Êxodo aqui. Olha a compreensão. Irmãos, nós como reino de sacerdotes, nós temos a obrigação de termos essa compreensão acerca da santificação e dessa renovação espiritual, ou renovando as forças espirituais, queridos. O versículo 21, Arão e seus filhos colocarão o candelabro na tenda da minha presença, do lado de fora da cortina que está na frente da arca da aliança. O azeite ficará ali queimando na minha presença, desde a tarde até de manhã. Está vendo? De manhã renova-se novamente. Renovação espiritual. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos seus descendentes, queridos. Então, Jesus, nosso sumo sacerdote, anda no meio dos castiçais, como está aqui. Quando você lê Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, você vê essa teologia veterotestamentária do Velho Testamento, que é exatamente isso que nós estamos aqui estudando, sabe? O fogo representa Deus, a presença de Deus, sabe? No altar do holocausto, no altar do incenso, na luz, no candeeiro, representa a presença de Deus. Então, lendo Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, você vai ver o Senhor Jesus fazendo exatamente isso, 1,13. Olha só, queridos. No meio deles estava um ser parecido com um homem vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. O versículo 12 tem o contexto: e eu virei para ver quem falava comigo, e vi 7 candelabros de ouro, que são os candeeiros aqui. Quem é que estava no meio deles? O Senhor Jesus. Estava no meio dele. Por isso que Deus nos desafia, sabe, a renovarmos as nossas forças espirituais diariamente, e é pela manhã. Você pode ver aqui que é sempre pela manhã. Acordar, o incenso, a oração, a leitura da palavra. A primeira voz que a gente deve ouvir não é de outras pessoas, mas sim a voz de Deus, através da leitura da palavra de Deus, através das orações. Era assim no Velho Testamento e deve continuar sendo assim, porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, queridos. Amém? Ele renova nossas forças espirituais. Isaías 40, 31, nós lemos isso aqui, que Ele renova as nossas forças espirituais, mas dentro dessa compreensão aqui, queridos, para que Deus cumpra essa promessa,
que está em Isaías, queridos, é preciso que a gente pratique o que Deus está nos desafiando a cumprir. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, porque era assim diariamente. Isso chama-se renovação espiritual. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Por que a pessoa anda e não consegue se cansar? Porque renovou as suas forças. Por que as pessoas correm e não perdem as forças? Porque diariamente ele está ali renovando as suas forças. Por que ele pode voar como águias? Porque tem forças para voar, através das orações. Isso é muito impactante. Deixa eu ler aqui, comparar com Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim, também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem para o Pai. O que é que Jesus está querendo falar? Dentro do que a gente acabou de ver. Tem que ter lenha no altar do holocausto. Tem que haver o fogo do incenso. Não foi isso que a gente viu aqui, queridos? Sim ou não? Tem que ter. Aí as pessoas vão poder ver essa luz brilhar na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Amém, queridos? (9:25). 9h25. Cadê o pessoal do louvor? Podemos orar, né, pastor? Cadê o pessoal do louvor? Vem aqui o pessoal do louvor. Escolhe um. Eu vou concluir hoje, mas certamente o pastor Jesus vai me dar outras oportunidades. Não tendo um tema, eu vou voltar para o segundo ponto disso aqui. Amém, queridos? Para a gente poder degustar, para a gente poder refletir, pensar, não ser uma coisa mecânica, corrida. Amém? Se não for esse ano, o ano que vem, certamente a gente vai poder falar disso, porque renovação espiritual, né, pastor? É diariamente necessário falar, estudarmos, aprendermos, meditarmos. Amém? Então eu vou terminar, eu vou concluir, esse tema, lendo capítulo 3, versículo 2, que vocês conhecem. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Olha só. 3, versículo 2. Na Almeida Revista Atualizada. Tá bom? Almeida Revista Atualizada. Eu gosto dessa definição. Ele fala assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele fala: eu ouvi. Eu escutei, Senhor, a tua palavra e temi. Isso faz toda a diferença. Não entrou no ouvido e não saiu no outro. Veio direto para o seu coração. E impactou a vida dele. Está falando, eu ouvi tudo o que o Senhor falou. E eu temi o Senhor. Temer no contexto não de medo, mas de reverência, de respeito. Aí ele fala: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Aviva, Senhor,
a tua obra no meio de nós. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eles vão ministrar um louvor. A gente vai cantar uma estrofe ou duas, vocês continuam fazendo fundo, e a gente vai levantar aqui um clamor pedindo a Deus perdão pelas nossas faltas. Um clamor pedindo a Deus perdão pelas nossas negligências. Um clamor de arrependimento. Pedindo a Deus que nos dê força, que nos dê coragem e que nos dê ânimo para que todos os dias a gente possa colocar lenha nova no altar da nossa vida. Amém? Vamos cantar uma estrofe ou duas, e aí vocês podem fazer grupos de 3, de 4, de 5, e a gente vai orar.